Então, eu vou começar querendo saber como que surgiu, né, o site Monitor Covid, quem são os envolvidos nesse site e como que vocês deram início, qual foi, assim, a principal motivação de vocês para criar o site? Bem, a motivação ela é bem evidente, né? A gente está vivendo uma pandemia e quanto mais bem informadas estiverem as pessoas e a população em geral, mais protegido nós estamos, né? A ideia ela veio inspirada dos nossos colegas de Rio Claro. A Unesp tem um campus em Rio Claro também, com 2 unidades, né? O Instituto de Geociências e Ciências Exatas e o Instituto de Biologia. Lá eles estavam fazendo uma iniciativa semelhante a essa, né? Eles tinham um boletim, eles chamam de boletim, né? O boletim Covid Rio Claro, em que eles fazem algo parecido com o que a gente está fazendo, né? E eles estavam fazendo isso há bem mais tempo do que nós, né? Desde a primeira onda. Aí depois a primeira onda deu uma arrefecida e eu pensei, agora ficou extemporâneo, né? Lançar uma iniciativa como essa. Mas daí, de repente, a segunda onda começou a vir com força e aí pensamos, bom, talvez seja o momento apropriado agora da gente lançar algo nesse sentido, né? E a gente criou esse site em que a gente busca trazer informações a respeito de como se proteger da Covid, uso de máscara, né? Esse tipo de coisa. Alguma coisa mais voltada às informações técnico-científicas, né? Então, com artigos mais bem fundamentados, né? Coisas abalizadas pela ciência a respeito de vacinação, a respeito das medidas protetivas, afinal de contas, a Unesp, ela é uma casa de ciência, né? E deve ser pautada pela ciência. E talvez o mais interessante e o mais trabalhoso também, né, e aí a contribuição do professor Maurício é fundamental, é a parte de análise de dados. Né? Porque o que as prefeituras têm feito, até por força de lei, né, é divulgar diariamente os números da pandemia no município. Então, tem alguns parâmetros básicos que eles são obrigados a divulgar. Né? O número de novos casos, número de leitos ocupados, número de mortes e assim por diante. Mas não fica uma memória, né? Então, quando a gente pega e vai registrando esses dados, a gente compõe uma memória e compõe uma história do que foi a pandemia, né? E a gente consegue identificar claramente, né? Primeira onda, segunda onda, número de casos, fazer projeções. Então, isso para o poder público seria uma ferramenta de gestão de valor inestimável, né? Então, a gente pode ver claramente nesse gráfico que o Maurício está colocando aí, que a primeira onda ela veio, deu uma ligeira refluída, né? Não dá para a gente falar que no Brasil a primeira onda acabou, né? Ela enfraqueceu um pouquinho, mas ela de fato não acabou. E depois ela veio com mais força, e esse é o momento que a gente está vivendo agora, muito severo, né? Então essa foi a motivação para que a gente criasse, né? Nós somos uma universidade pública, então a gente tem uma contrapartida, dá para a sociedade, né? E essa foi uma contrapartida que a gente considera fundamental, né? Uma contribuição científica fundamental para que as pessoas tenham um entendimento mais claro da situação da pandemia na cidade de Guaratinguetá. A gente também percebia, Juliano, o seguinte, que as pessoas, lá nas redes sociais da prefeitura, por exemplo, quando sai o boletim, as pessoas falam, está caindo, está subindo, melhorou, não melhorou, piorou. E essas informações são, essas convicções são formadas muitas vezes porque de um dia para o outro abaixou, diminuiu, né? Mas essas considerações não levam em conta, por exemplo, que tem muita retenção de dados, né? No final de semana, o número de pessoas que trabalham na divulgação, no registro dos dados diminui e tal. Então, algumas impressões totalmente infundadas. Se a gente coloca, né, essas informações no tempo, como esse gráfico, por exemplo, a gente consegue enxergar, então, onde estamos de uma maneira mais convicta, de uma maneira mais realista, né? E que a impressão daquele boletim diário da prefeitura muitas vezes nos leva a equívocos muito grandes. Então, simplesmente, né, uma das coisas que a gente faz é apresentar os dados no tempo, pode ser valioso tanto para o poder público quanto para o cidadão em geral perceber qual é a gravidade, qual a situação, onde estamos, para onde estamos indo e ficar mais consciente da real situação que a gente está vivendo.
Sobre essa coleta de dados que você falou, né? Existiu, assim, uma dificuldade para encontrar dados corretos? Tinha muita informação desencontrada ou foi simples de conseguir esses dados? Bem, a gente, o Matelli colocou, a gente tem informações desde a comunidade científica internacional, que a gente puxa para o site. Agora, dados mesmos, a gente pega do governo do Estado de São Paulo, a gente pega da rede Covid, que é uma rede de estudiosos, né, que se formou em torno do assunto, e pegamos dados também da prefeitura. Então, a gente pode reclamar de todos os dados, né? Por quê? Porque o Brasil como um todo não se preparou, não tem se preparado e não tem aprendido a lidar de uma forma coesa, conjunta, né, unir esforços para atacar a pandemia. E o tratamento, a coleta e o tratamento dos dados é uma consequência disso, né? Então, a gente pode reclamar, por exemplo, que a gente não tem dados mais detalhados sobre diversos assuntos, né? Um deles, por exemplo, é sobre como é feita a testagem dos dados, né? Então, isso é importante por quê? Porque tem diversos tipos de teste. Um que é para ser feito no começo, outro que é feito depois de não sei quanto tempo, e alguns testes mais rápidos são menos confiáveis do que os mais caros, né? Os chamados RCT, desculpa. E a gente sabe o seguinte, foram feitos tantos testes, né? E nem pelo site da prefeitura, a gente sabe isso por um projeto de pesquisa que pega os dados que as prefeituras enviam para o governo estadual. E tem uma defasagem de um dia, pelo menos, dessas informações. Então, aí está uma deficiência. Eu vou dizer outra deficiência que eu acho que também é grave, mas só como exemplo, que deficiência tem muito no Brasil inteiro, não só na prefeitura de Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, fala-se o seguinte, existem 37 leitos de UTI para tratamento de pessoas com Covid-19. Só que esses 37 também têm a informação de que estão sendo ativados 10 leitos, e esses 10 leitos só não estão ativados porque precisa contratar o pessoal, que é um processo demorado para contratar o pessoal. E eu, que procuro saber, não sei se os 37 incluem os 10, ou quando os 10 vierem vai ser 47. Isso era uma informação importante para a gente saber, vocês concordam? Né? E não sabemos, né? Ou pelo menos eu não tive acesso a essa informação. E é uma informação que acho que interessa a todo mundo, né? Que ela fique clara, transparente, seja repetida. Pode ser, teve uma entrevista que o secretário falou, tá bom, mas eu não vou, o cidadão não vai atrás da entrevista para ele saber. Tem que ser explícito, claro, repetido e estar à disposição. Então, são exemplos de que a gente tem deficiências não só na prefeitura de Guaratinguetá, no Brasil inteiro, e ela acho que é decorrência dessa falta de coesão, de convergência de esforços para atacar a pandemia. Então, falta de informação é o que a gente tem. A gente tem uma subnotificação muito grande, né? Em Guaratinguetá, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos testes tem dado positivo. Então, a gente desconfia que os testes são feitos para as pessoas que estão com sintomas já bastante claros. Então, a testagem não está sendo feita para cercar o vírus, né? Testar em massa para querer saber o seguinte, onde está o vírus, mesmo que a pessoa esteja assintomática, influenciar na família, propor, né, a quarentena, e com a testagem muito pequena, a outra consequência disso é a subnotificação. Se aparece lá 40 ou 80, 120 casos por dia, a gente desconfia que esses números são muito maiores, porque a testagem não é uma testagem de massa. Então, a gente trabalha em cima de dados, muitas vezes, precários. E quando os dados são precários, as conclusões que chega são mais fracas do que se os dados fossem de melhor qualidade. Não serve para nada as considerações que a gente faz. Não, serve para alguma coisa, mas se a qualidade dos dados fosse melhor,
certamente as informações que a gente poderia gerar, as análises que a gente podia gerar e as decisões tomadas em cima dessas análises seriam de melhor qualidade. Sobre assim, as fake news, a desinformação, você acha que isso potencializa a dificuldade na campanha da vacinação? Assim, as pessoas terem uma certa resistência em relação a isso? Bem, acho que não vou cometer nenhuma indelicadeza contra a verdade, né, se eu disser o seguinte, o que esse cara aí que está na presidência da República, o que ele mais faz é mentir. Ele mente. O ministro da Saúde mente, né? Provoca aglomerações, não usa máscara, né? Então não tem campanha. Em nível nacional tem uma anticampanha, né? Então, e as fake news são geradas também pelas autoridades, né? E então certamente isso vai atrapalhar a campanha de vacinação? Claro que vai, muito, né? Assim como a gente já teve uma coisa que foi, não tem outro nome, uma campanha de assassinato em massa, que foi a questão do tratamento precoce, né? Cloriquina e ivermectina e tal. Tem uma metáfora que um amigo nosso da rede sempre usa, que é o Isaac Schopst, é muito complicado o nome dele, Schopst-Haupt, que essa história do tratamento precoce é como foi falar para as pessoas o seguinte, ó, pode sair no tiroteio aí, tá aqui um colete para você à prova de bala, e o colete é de papelão. Então as pessoas, acreditando no tratamento precoce, se expuseram, né? Se expuseram à bala. E o que aconteceu foi que a bala encontrou um colete, não a prova de bala, mas encontrou um colete de papelão. Então as pessoas se expuseram, foram fazer coisas que não fariam se estivessem bem informadas, né? Então, e não é só isso, né, Maurício, se você me permite, né? O colete, ele também te faz mal, né? Já está vindo relatos aí de que se você toma ivermectina, que é um vermífugo para animais, né, de uso veterinário, se você toma isso em excesso, você sobrecarrega o teu fígado ao ponto de você ter uma falência hepática e precisar de um transplante, né? Então já existem relatos de situações como essa, de pacientes que tomaram overdose de ivermectina na esperança de ser esse colete que o Maurício... E não foi nenhuma coisa nem outra, né? Não foi nem colete e o cara se envenenou. Então realmente, não é só um colete, né? É um veneno disfarçado de colete. No site, hoje, tem o dado de que 5.159 pessoas aqui em Guaratinguetá já tomaram a vacina, o que dá 4,2% da população. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que está na média, que era para ter essa porcentagem mesmo? Está aquém? Está além? Muito aquém, né? Se a gente pensar que o Brasil tem um sistema único de saúde que está preparado para vacinar dezenas de milhões de pessoas em tão pouco tempo, como já foi feito em diversas outras campanhas que nós presenciamos, mais recentes talvez a da H1N1, né? Foram vacinadas 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, nós temos capacidade logística para fazer isso, né? Então, se a gente vê números como esse, a gente vê que a gente está bem aquém daquilo que se pode fazer. Então, está muito insatisfatório. Se você compara com outros países, você vê esse retrato com mais clareza ainda, né? Israel já vacinou mais da metade da população. Tudo bem que Israel é um país pequeno, né? Mas ainda assim, o Chile, nosso vizinho aqui, já vacinou 15%, começou a vacinar professores recentemente. E se você quiser comparar um país de tamanho semelhante, os Estados Unidos já está com uma vacinação bem mais avançada do que nós, ainda que também lá não seja o suficiente, né? Então eu penso que a gente tem muito a evoluir. Acho que o Maurício fez uma projeção, né, Maurício, de se mantivesse esse ritmo, quanto tempo a gente levaria para vacinar todo mundo, né? Em Guaratinguetá, atualmente, nesse ritmo, a gente ia demorar 2 anos e meio para vacinar toda a população, né? Agora, sobre a questão, aí tem a diferenciação, né, da questão geral do Brasil e a questão de Guaratinguetá, né? Então, algumas pessoas nas redes sociais falando, Guaratinguetá já recebeu 7.000 doses e só vacinou 5.000 e tal, né?
Aí também não dá, acho que não dá simplesmente para falar está sendo mal feito. Porque pode ser que esteja sendo mal feito, bem feito, mas tem a desinformação e a falta de coordenação geral, que é a seguinte: o Ministério primeiro falou o seguinte: pode usar todas as vacinas que vocês têm na mão para fazer a primeira dose. Guarda as vacinas para fazer... ou seja, usa as vacinas para fazer a primeira dose, que para a segunda dose vai ter mais. Agora, depois que já vacinou uma parte, não sei o que, eu vou falar, não dá. Já guarda o que dá para vacinar as pessoas que foram vacinadas na primeira dose, vacinadas na segunda. Ou seja, uma mudança de orientação no meio do caminho, né? E que pode custar, certamente, a vida de milhares de pessoas. Uma falta de coordenação, uma falta de planejamento, né? Uma falta total de respeito ao país, né? Então, criticar a questão local também fica meio difícil de fazer, porque falta coordenação geral, né? E essa coisa era uma questão que precisava ter uma coordenação nacional, estadual e municipal, certamente. Se fala muito assim da parte até da prefeitura mesmo, que Guaratinguetá, de uma maneira geral, tem lidado bem com a pandemia por conta de números mesmo. Eles usam números para dizer que Guará ainda está lidando bem com a pandemia, e isso justifica lugares abertos, enfim, coisas que em outras cidades e outras regiões não está acontecendo. Vocês que estão lidando com os dados diariamente, acham que realmente Guará está em uma situação ainda confortável em relação à pandemia? Juliana, se a gente for comparar com Manaus, né, está muito confortável. Se a gente for comparar com um país chamado Vietnã, onde morreram 40 pessoas até agora, no país inteiro, né, a gente não está muito bem, né? Então, depende do nível de comparação que você vai fazer, né? E eu respondo o seguinte: o Brasil como um todo, incluindo a prefeitura de Guaratinguetá, podia ter poupado milhares de vidas, né? Então, se eu for me comparar com o pior caso, né, eu vou dizer que eu estou bem? Não, eu devia me comparar com o melhor caso, né? Então, frente aos melhores casos, às melhores práticas, né, no mundo, o Brasil como um todo está mal. Não dá para falar... Se alguém falar que está bem, né, é um desrespeito à sua família, à minha família, às pessoas nossos amigos que morreram prematuramente sem precisar morrer, né? Então, dizer que está bem, não está bem, né? Acho que o Guaratinguetá não tem uma campanha, né? As pessoas na rede social reclamam. A Secretaria Municipal de Saúde já fez lives semanais. Há quanto tempo não faz, né? A campanha de como usar máscara. A gente pode ir. Esses dias eu publiquei um negócio desse tipo. Fui na farmácia. Se as pessoas que lidam com a saúde dos outros, a farmácia, não sabe usar máscara, né, vai dizer que está bem feita a campanha? Né? Saber usar máscara tem seus macetes, tem tipo de máscara diferente, não pode vazar o ar, não sei o que. As pessoas conseguem aprender isso, mas alguém tem que ficar insistindo, falando, insistentemente falando, né? Isso não está sendo feito. As perguntas que são dirigidas à prefeitura não são respondidas. Então, essa comparação com os piores, né, não me convence, né? Não me convence de forma alguma. E também a gente tem que pensar que Guaratinguetá não é um país, ela está no Vale do Paraíba, né? E a circulação ocorre aqui, então não existe esses lugares mais ou menos privilegiados, isolados uns dos outros, né? Então, certamente, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, não só a prefeitura, né? Nós podemos fazer, a universidade pode fazer, a imprensa pode fazer, a escola pode fazer, a farmácia, que o cara não sabe usar máscara, devia ser um lugar onde as pessoas vão lá e falam, olha, o senhor está usando a máscara errado. Por que a farmácia não pode ser um centro de educação? Entendeu? Então, a gente está fazendo muito pouco, a gente está fazendo muito pouco. Muitos, tá? Muito pouco mesmo. Então, quem falar assim, estamos bem, porque comparando com Porto Alegre agora está uma calamidade. Santa Catarina parece que, né, naufragou o sistema hospitalar, né? Vai comparar com o pior caso, né?
Isso acho que é maldade intelectual. A gente tem que se comparar com o benchmark, tem que comparar com o melhor, né? E não se comparar com o pior. Tem também uma questão, né, Maurício, que não é só que o governo mente, ele nega, né? Então ele não dá exemplo. Se você vai para as ruas de qualquer cidade do Brasil, e em Guará eu tenho visto isso com uma certa frequência, né? Primeiro que as pessoas estão na rua. Se a gente pegar um dos dados lá do monitor, a gente tem uma medida do índice de isolamento social, e é ranqueado as cidades com mais de 50 mil habitantes, né, Maurício? Exatamente. Que Guará é uma das últimas. Então, aqui, as pessoas estão indo para a rua em Guaratinguetá, e estão indo para a rua sem máscara. E por que vão sem máscara? Porque eles pensam assim, se o presidente da República não está usando máscara e está desencorajando usar, por que eu, cidadão comum, então vou dever usar máscara? Aí todo esse esforço que a gente faz de educar a população, né, ele precisa ser triplicado, né, porque além da mentira, da negação, a gente tem os contra-exemplos, né, que é muito ruim para a população. Então, na última quarta-feira, agora dia 24, né, o estado de São Paulo decretou lockdown das 23 horas às 5 horas da manhã. Vocês acham que isso vai realmente refletir numa diferença expressiva na diminuição da contaminação? Bem, primeiro que a palavra lockdown está utilizada de forma equivocada, né? Onde teve lockdown, recentemente, pela segunda ou terceira vez, na Alemanha, agora em Portugal, né, na França, na Inglaterra, o lockdown se mostrou na China, né? O lockdown se mostrou efetivo, joga os índices de contaminação lá para baixo. Tem gente mentindo sobre isso também, viu, Matéria? Que não adianta, que não sei o quê. Claro, se chama lockdown, as pessoas não podem circular das 3 às 3h15 da madrugada, e daí chama isso de lockdown, e depois fala que o lockdown não funciona, né? Isso é uma consequência lógica de uma premissa ilógica, né? E de uma conceituação ilógica que lockdown não é isso, né? Então, a efetividade dessa medida, claro, não dá para garantir, mas dá para ter uma desconfiança muito grande que vai ser mínima, né? Mínima mesmo, né? E tipo e daí cumpre o papel da cloroquina, entendeu? Eu finjo que faço alguma coisa, né? Eu finjo que estou do lado da ciência, estou do lado dos preceitos de isolamento e tal. Eu vou propor, né? Das 3 às 3h15 da madrugada, ninguém pode sair de casa. Então, eu acho que é uma medida extremamente tímida frente às necessidades que a gente tem. Porque ela, basicamente, ela não contribui para o distanciamento social, que é um dos fatores mais preponderantes para conter a propagação do vírus. O que as pessoas fazem das 11 às 6 da manhã? Elas dormem, elas já estão isoladas, né? Com as exceções de quem precisa trabalhar de noite, mas essa não é a maior parte da população. O que, de fato, faz as pessoas irem para a rua, pegar transporte público e se aglomerar é a atividade econômica, né? E aí as pessoas se expõem ao vírus para poder trabalhar, para poder, enfim, ganhar o seu sustento, né? Então, é realmente uma situação complicada para o governante ter que decidir entre fazer um lockdown, porque isso paralisa a atividade econômica, né? Isso gera muita insatisfação de quem depende da atividade econômica, e preservar a saúde das pessoas. Mas, para mim, a resposta é óbvia, né? Para você ter atividade econômica, você precisa ter pessoas vivas e saudáveis em primeiro lugar, né? Senão, que tipo de atividade econômica você tem? Então, eu concordo com o Maurício. Eu acho que é um desserviço, porque você está usando um conceito que depois pode se provar equivocado, porque você usou ele equivocadamente em primeiro lugar. Isso dá arma para negacionista, dá arma para anticiência e tudo mais. E porque vai ter uma efetividade muito pequena. E por que a gente pode afirmar isso? Porque a gente sabe que é o isolamento social que é um dos fatores, né? E essa medida não contribui, ou contribui muito pouco, para aumentar o isolamento social entre as pessoas. E também, acho que também cabe uma metáfora, né? Que o lockdown é uma medida extrema, desagradável, né?
e que tem consequências ruins, né? Ele em si só é um remédio extremamente amargo, né? Mas a metáfora é a seguinte, e a metáfora me serviu porque eu lembro, né? Quem que foi moleque ou moleca que não teve um espinho no pé, né? E aí o pai ou a mãe chega e fala, ó, vai doer se eu arrancar esse negócio. Agora, se eu não arrancar agora, você vai ficar sofrendo com esse negócio um tempão, né? E pode ainda piorar o sofrimento depois, né? Você pode inflamar, pode ter que ir no médico, pode ter que cortar com bisturi. Então, é um remédio amargo, é puxar o espinho do pé e é dolorido, é isso, né? Então, em alguns momentos, tem que se utilizar, né, esse remédio amargo, e aí tem que saber também escolher qual o momento, né, quais os momentos de fazer isso, e fazer, porque senão as consequências de não fazer são muito maiores. Se eu fosse empresário, né, estaria com a mão na consciência falando o seguinte, nossa, que besteira que a gente fez, né? A gente podia ter tido esse remédio amargo para valer, e não de mentirinha, né? E ter baixado o nível de contaminação de forma significativa, né? Lá atrás. Não fizemos. Agora também não vou fazer, né? Não vou fazer, vou deixar... Fica essas medidas muito mais paliativas para a galera ver do que uma efetividade de um remédio amargo, né? Então, o lockdown ninguém quer, né? Mas também ninguém quer que nossos amigos, essas pessoas ficam morrendo, né? A gente tem que... Não tem remédio docinho nessa hora, né? Só tem remédio amargo. É um remédio amargo, tenha dúvida. Sim. No site de vocês também falam sobre as variações do vírus, né? Principalmente da variação P1, que é a que aconteceu em Manaus. Eu queria que vocês falassem um pouco do porquê dessa grande preocupação dos cientistas com essas variações do vírus. Bom, aqui, tanto eu quanto o Maurício, nós não somos biólogos, né? Então, fica aí um grande disclaimer sobre aquilo que a gente vai falar. A gente vai falar muito baseado no que a gente leu, do que naquilo que a gente realmente sabe e entende, né? Mas pelo que a gente leu por aí, qualquer variante de vírus, né? Elas surgem em decorrência da própria seleção natural do Darwin, né? Então você tem o vírus, ele circula livremente por muito tempo, ele naturalmente acaba criando cópias mal feitas de si mesmo, que eventualmente vai ter um potencial maior de se adaptar e, portanto, de contaminar. Por isso que é importante vacinar em massa e rápido, né? Para conter essa disseminação do vírus e diminuir a probabilidade de surgirem novas variantes. Mas tudo bem. Então, o que essa nova variante P1, a britânica e a da África do Sul têm em comum? O coronavírus, ele chama coronavírus porque ele parece uma coroa, né? Então ele tem um monte de espetinhos na capa dele, e é esses espetinhos que grudam na célula e permite que o material genético do vírus entre lá na célula e cause os danos que ele causa. Essas mutações alteram os espetinhos, né? Tornam esses espetinhos mais eficientes ainda, né? E aí, qual que é a preocupação de boa parte da comunidade científica, né? É que vacinas como a da AstraZeneca, por exemplo, né? Ela é baseada numa tecnologia que identificava as espinhas do coronavírus para atuar nele. Aí, a partir do momento que essa espinhazinha muda, a vacina não a reconhece mais, ela se torna inefetiva. De fato, tem um estudo na África do Sul que demonstrou que a vacinação da AstraZeneca, né, Oxford AstraZeneca, eles suspenderam a vacinação até que o fabricante da vacina criasse um reforço para a variante sul-africana, né? Com a variante de Manaus, provavelmente será algo muito semelhante, né? Então você tem essas duas tecnologias de vacina, né? Uma mais moderna, baseada no RNA mensageiro, que eles falam, né? Que atua nessa espícula, e você tem as mais clássicas, tipo a Coronavac, que pega o vírus inteiro inativo, né? E os cientistas acreditam que essas vacinas clássicas, por trazerem o vírus todo, elas não são tão afetadas por novas variantes como essas vacinas mais modernas. E a preocupação também não é só essa, né, da vacina funcional, não, é do potencial dele se transmitir mais, né? Então,
tudo indica que a variante P1 de Manaus, né, ela tem uma transmissibilidade muito maior, o que em parte justifica essa segunda onda mais severa que a gente está vivendo, né? E ela torna os doentes mais doentes, ou seja, eles precisam ficar mais tempo internados. Ela não é necessariamente mais mortal, mas ela deixa as pessoas internadas por mais tempo, né? O que para o sistema de saúde é péssimo, né? Porque você sobrecarrega médicos, sobrecarrega, enfim, né? O sistema de saúde como um todo. Muitas pessoas, assim, elas estão receosas no sentido de tomar vacina mesmo. Muitas por conta dessa porcentagem que foi divulgada, né, de 54% de eficácia. Outras por conta dessa rapidez, né, já que em outras vacinas demoram 5, 10 anos para se fazer a vacina. Você acha que essa divulgação, por exemplo, dessa porcentagem é, de certa forma, uma desinformação? Porque daí as pessoas acham que vão morrer por conta da vacina, ou que não adianta tomar vacina, que é uma coisa para inglês ver, né, como se diz. Vocês acham que essa falta de desinformação, que essa informação, às vezes, gera um pouco de desinformação? Eu diria o seguinte, é uma informação que não pode vir sozinha, né? Agora, ela em si não é de uma desinformação, certamente, né? A gente tem uma das vacinas tem efetividade de 55%, né? Em números redondos. Isso significa o quê? Que a minha mãe tomou vacina faz 2 semanas, né? Então ela tem uma chance de estar totalmente imunizada, não vai pegar, se ela tomar a segunda dose, né? De 55%, né? Assim como outras dizem que é 90%, né? Isso é uma informação importantíssima, né? Agora, a vacinação é uma estratégia coletiva e não individual, né? Então, uma de 90% seria o seguinte: para a gente acabar com o vírus, a gente precisava só um tanto da população ser vacinada. Como a eficácia é só 55%, para a gente eliminar o vírus, muito mais gente vai precisar ser vacinada, né? Quase a totalidade, ou ainda ela não garante que o vírus vai desaparecer, né? Como outros desapareceram, o sarampo desapareceu e voltou por falta de vacinação, né? Agora, isso é uma estratégia coletiva e tem que ser reforçada, né? Que a minha mãe me ligou, né? Falando da minha mãe, falou: a gente vai sair da gaiola. Eu falei: para com isso, Lourdes, não é nada disso, vai sair da gaiola, nada, né? Por quê? Porque você tem só 55% de chance de ficar imunizada. E outra coisa, não se sabe o seguinte: se você tiver imunizado, se você não é capaz de passar para o outro, né? Entre as fases, depois da segunda fase, é tudo muito rápido, né? Então você vai continuar na cristaleira, né, por enquanto, nossos idosos ficam lá na cristaleira por enquanto, e se tiver que atender alguém na porta, vai usar 2 máscaras, e quando tiver gente vacinada e você vai em qualquer lugar, na farmácia, vai precisar, não sei o quê, você vai tomar cuidado com você e com os outros, ou seja, essa informação precisa ser repassada sempre, né? E as pessoas entendem e entenderiam muito melhor se tivesse todo mundo falando a mesma língua, né? Então, e esse 55%, né, é só assim, eficácia total, né? Mas parece, ou existem comprovações ou indicações, né, dos números, que chega a quase 80% das pessoas não terem que nunca serem nem hospitalizadas, né? Isso já é valiosíssimo, ou seja, aí se isso acontecer, e vai virar uma gripe, né? Aí sim, é uma gripe que pode ter consequências graves, mas é uma gripe a mais, né? Então, esse dado é outro dado importante. Agora, sobre esse negócio e claro, é uma estratégia coletiva e tem sempre um lado individual, né? Que é o seguinte: é meu braço que vai ser lá espetado, né? Então, para a pessoa que vai ter o braço espetado, tem que falar para ela o seguinte: de ontem para hoje, de antes de ontem para ontem no Brasil,
morreram 1.200 pessoas no Brasil, né? No mundo inteiro, a gente já tem mais de 50 milhões, né, de pessoas vacinadas. Eu não sei quantos milhões já, Batelli. Vê aí, né? Quantas pessoas morreram por causa da vacina? 0. 0 pessoas morreram porque tomaram vacina. De todas as marcas, de todas as procedências. Então, o vírus está, né, matando 1.200 pessoas numa população brasileira que é de 205 milhões de pessoas, né? E a vacina provocou a morte de quantas pessoas? 0, né? A minha mãe já foi citada por diversas vezes. Ela falou que tem umas escamas de crocodilo nascendo ali na perna direita. Mas isso são efeitos colaterais totalmente suportáveis, né? Está virando jacaré. Agora, os efeitos colaterais da vacina foram identificados em algumas pessoas que tomaram. Efeitos graves, né? Esses efeitos graves foram de resposta alérgica à vacina. E quantas pessoas desse nível que foram para o hospital, fizeram tratamento intensivo e estão vivas, né? São dezenas de pessoas e milhões já vacinadas, né? Então, para quem está com medo de colocar o braço lá na vacina, ó, o Covid está matando mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Quantas pessoas morreram por causa da vacina? 0. 0. Então, todo mundo virar jacaré, mas não vai morrer por causa da vacina. Tem uma outra questão que a Juliana perguntou também a respeito do tempo de desenvolvimento da vacina, né? Foi muito rápido, isso gerou desconfiança. Mas então, a gente tem que ter em mente que o coronavírus, o Covid, ele é um dos muitos coronavírus que existem por aí, né? A HN1N1, a SARS, né? São coronavírus também. E já existem vacinas para esses vírus. Então você tinha um ponto de partida bem robusto. Você não ia começar do zero, né? Você não ia ter que identificar o vírus, ver como é que a estrutura dele, nada disso. Isso já se sabia. Então isso já adiantou bastante o processo. Depois, claro, é um esforço muito grande para buscar essa vacina de muitas pessoas com muito dinheiro envolvido, porque isso está afetando a vida das pessoas no mundo todo. Então, esse esforço coletivo também deve ser levado em consideração. Outra questão no desenvolvimento da vacina é o seguinte: ela é feita em 4 fases, né? Então, você tem uma primeira fase em que você busca saber se a vacina é segura ou não. Ou seja, se ela não é um veneno que você está botando dentro de você, se ela não vai ser pior do que o vírus, né? Então, passada essa fase, você diz assim, não, a vacina é segura, a gente pode avançar para testes, né? E, eventualmente, nessa fase, na fase seguinte, na fase 2, que você vai ampliar um pouco mais o número de pessoas vacinadas, é que você vai começar a identificar essas reações que o Maurício falou, né? Você pode ter reações alérgicas numa população e tudo mais. Então, que tipo de efeitos indesejados essa vacina vai provocar? Normalmente, elas vêm de uma fase posterior do desenvolvimento. A fase 3 é a fase que a gente está vivendo agora com a Coronavac. Não, minto, né? A fase 3 ela foi a fase para a certificação, para que a Anvisa pudesse atestar que ela podia ser usada, aí sim, na fase 4, que é a vacinação em massa, né? Então, a fase 3 é ela que vai nos dizer os dados de eficácia, os dados de como essa vacina vai atuar no sentido de, se não imunizar totalmente a pessoa em 100% dos casos, atenuar significativamente o efeito do vírus a ponto de tornar ele uma doença que não precisa internar, que não vai sobrecarregar o sistema de saúde e não vai ameaçar a vida das pessoas. E agora a gente está vivendo a fase 4, que é a fase de vacinação em massa, onde a gente vai saber com certeza, né, quantos % da população realmente foram imunizados, quais são os efeitos disso, quais são os efeitos alérgicos, etc., né? Mas, assim, todas as vacinas que estão disponíveis, elas são absolutamente seguras, né? Vai ter um ou outro que vai desenvolver reação alérgica, isso é absolutamente normal e esperado. Aí o professor Maurício é especialista em estatística, ele vai poder dizer para a gente, né, desses desvios além da média, né? Mas se você pega a bula de qualquer medicamento, Juliana, você vai ver lá que casos, efeitos colaterais possíveis, né? Você vai ver dor de cabeça, dor de barriga, cansaço, não sei o quê. Da onde eles tiram essas informações? Dos testes que são feitos com esse medicamento antes dele ser disponibilizado à população.
Sim, foi falado aí sobre que a vacina é uma ação coletiva, né? Eu queria saber a opinião de vocês, né, pessoal, sobre a obrigatoriedade da vacina, se vocês acham, porque com essa resistência ouviu-se muito falar, não, ninguém é obrigado a tomar vacina, ninguém será obrigado a tomar vacina. Eu queria saber de vocês, assim, a opinião pessoal de vocês sobre essa questão. Bem, é uma estratégia coletiva, né? E não imagino, ou consigo imaginar e acho um terror, né, um Estado, uma prefeitura, uma polícia que vai lá pegar o sujeito dentro de casa e levar o braço, ele, né, com o braço junto para tomar a vacina, né? Mas certamente é o seguinte, não tomou a vacina, não vai pegar avião com quem tomou, né? Pode esquecer. Você fez a opção de não tomar a vacina, agora, aguente as consequências disso, e tem que ter consequências, né? Então, uma delas na nossa sala de aula, né? Se você não tomou a vacina, você está proibido de vir na sala de aula, você vai assistir à distância se tiver condições de ter a distância. Você não vai ser privilegiado por causa disso, né? Você tem que assumir as consequências disso. Agora, quais os níveis de consequências? Certamente, pegar avião, não, né? Não tomou vacina, não pega avião, né? Isso pode ser mais drástico, como, por exemplo, o seguinte, a pessoa não tomou vacina, então não poderia ter restrições ao crédito para financiar uma casa, por exemplo, né? Então, pode ser mais brandas essas consequências para as pessoas que se recusaram a tomar vacina, como podem ser menos brandas, né? Se a gente pega um ônibus daqui para São Paulo, né? E você tomou a vacina, seus pais tomaram a vacina, você não gostaria de viajar com as pessoas que tomaram a vacina, né? Então, na entrada do ônibus, você vai lá mostrar seu cartãozinho de vacinado. Qual o problema, né? Eu não quis vacinar. Tudo bem, então você pega o seu carro, né, e vai para São Paulo com o seu carro. E mesmo assim pode ser que tenha restrições, daí tem que combinar a lei, tem que discutir quais os tipos de restrições e de consequências para que as pessoas não tomassem a vacina. Então, ser obrigatória não significa, né, juntar o cara e levar a força para tomar a vacina. Mas certamente, se a pessoa não tomou a vacina, ela não pode estar apta a coisas que as pessoas que tomaram a vacina estarão aptas. Eu vejo nesse sentido. Agora, eu acho que era uma discussão para ver, isso chega no nível de Minha Casa Minha Vida, que não existe mais, né? Ele pode ser impedido disso? Talvez não, talvez sim, talvez seja muito drástico, talvez não seja. Mas essa discussão de qual esse grau de consequências que as pessoas têm que assumir não está sendo discutido, né? Eu, se pudesse interferir na discussão, seria bastante rígido, mas não precisa ser tão rígido igual o Maurício, né? Precisa de um consenso, precisa de um debate público e no legislativo para que isso fosse considerado e determinado desde já, né? E não depois. Eu vou dar um exemplo prático disso do que o Maurício está falando, que eu vivenciei na pele nos Estados Unidos, que é tido como um país super cioso das liberdades individuais, né, em que o Estado interfere minimamente mesmo na vida das pessoas, né? Pois eu fui lá fazer meu pós-doutorado e eu fui matricular minha filha na escola. E ele falou, cadê a carteira de vacinação? Eu falei, eu não trouxe, ela ficou no Brasil. Pois então, dê um jeito dessa carteira aparecer aqui e daí você volta a fazer a matrícula da tua filha. Bom, eu tive que esperar mês e meio para o diabo da carteira vir, né? E ainda fazer ela tomar outras vacinas que não estavam previstas lá, mas que eles exigem, de tuberculose, por exemplo, né? Eles exigiam essa vacina de tuberculose, ela não tinha, então ela vai ter que tomar a vacina de tuberculose, enquanto ela não tomar, ela não se matricula. Né? Isso nos Estados Unidos. Então, vai bem na linha disso que o Maurício falou. Né? Você não tem um Estado totalitário que vai lá e te obriga e te espeta contra a tua vontade, mas um Estado que te diga, que te impõe certos regramentos. Né? Você tem a liberdade de não fazer, mas você vai pagar um preço cidadão correspondente. Só voltando um pouquinho para encerrar agora, lá no começo, quando a gente começou a falar do site Monitor Covid,
vocês falaram da participação dos alunos e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa participação dos alunos. Bom, quando a gente implementou esse site, a gente usou uma ferramenta que estava disponível para nós, né? Porque a Unesp ela é assinante dos serviços do Google for Education e um dos aplicativos que tem lá é esse Google Sites, né? A gente pegou, estava lá disponível, montamos o Google Sites. Mas você sabe como é que é professor e professor velho lidando com essas coisas de tecnologia, né? Sai malemar, sai mais ou menos. Mas a gente entendeu que era importante colocar as informações no ar, colocamos, né? Meio que rapidamente. E aí a gente envolveu alguns alunos do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, CAEC, né? Que é um pessoal, se você acompanha a página deles no Instagram, mas não só deles, né? Eu poderia citar o CAEPRO também, né? O Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, os demais centros acadêmicos, eles têm uma percepção visual dessa comunicação online muito mais apurada do que as nossas. Ou seja, o que eles colocam na rede é mais bonito, é mais atraente, né? E o que a gente coloca não é. E aí a gente chamou, então, o pessoal do CAEC, né? Eles têm essa expertise, você olha a página do Instagram dele, é super bonitinha, né? Tem uma linguagem visual bastante bem articulada. E a gente convidou eles, então, para contribuir nesse esforço de tornar o site mais agradável, né? Eles toparam, estão com uma proposta já pronta, já bem amadurecida, a gente já está discutindo com esses alunos alguns detalhezinhos, né? Mas a gente está confiante que nos próximos 10 dias a gente deva ter uma cara nova no monitor pela contribuição desses alunos do Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Juliana, a gente está chegando no fim e depois você pode cortar essa parte se for o caso. Voltar numa coisa que, quando o Martelli estava falando, eu lembrei que acho que era importante dizer. Por diversas vezes a gente falou, olha, a gente vai dizer e falar isso aqui, ou é opinião particular ou é baseado em outras especialidades, na medicina, na biologia e tal. Então, a gente é engenheiro e sabe lidar com números, né? Essa pandemia tem muito de número, tem muito de probabilidade, né? Por quê? A máscara resolve? Não. Ela só mexe com as probabilidades, né? O que era certo acontecer deixa de ser tão certo e a probabilidade diminui. A chance de você contaminar os outros diminui, né? A vacina, ela é totalmente eficaz? Ela resolve todos os casos? Não. É um jogo de números, é um jogo de probabilidades, né? Então a gente diminui a probabilidade das pessoas morrerem, das pessoas ficarem doentes, das pessoas contraírem o vírus, né? Então é um jogo de números. Mas a pandemia não são um número só, né? Tem a biologia, tem a medicina, tem a enfermagem, que sem as enfermeiras especialmente, a calamidade seria muito maior. Ou seja, para entender o mundo, a gente precisa ser multidisciplinar, né? E a gente fala lá no site, né, que um dos objetivos do site é promover esse letramento científico, que as pessoas saibam entender princípios fundamentais da ciência para poder ter uma concepção, né, de mundo do que está acontecendo mais exata, mais próxima da realidade. Agora, isso não é verdade só para aquele senhor, aquela senhora que, por exemplo, nunca frequentou a universidade. Isso é uma verdade para mim, para o Martelli e para você. Por quê? Porque eu não sei biologia, né? Então eu tenho que ter um mínimo letramento em biologia. Eu preciso pelo menos ter uma base, algum conhecimento, para não botar os pés pelas mãos, também sobre biologia. Então, nessas épocas, a gente tem estudado e lido diversos especialistas de diversas áreas. Por quê? Porque se eu tenho alguma expertise, se eu tenho algum conhecimento mais profundo, é de um pedacinho pequenininho do conhecimento acadêmico. Do resto, no máximo, eu sou letrado e preciso me letrar, né, sobre diversos outros aspectos que eu não tenho letramento nenhum. Então, acho que também é um exercício de humildade a gente falar o seguinte: o site tenta reproduzir aquilo que está na crista da onda da ciência, aquilo que
foi comprovado por outras especialidades que não a nossa, né? E sempre que a gente recorre, né, a especialistas onde são realmente craques naquela fatiazinha de que estão falando. E coisas que os governos federal, estadual e municipal não souberam fazer. Ouvir quem deve ouvir, né? Então, tem gente que lida com números, de novo voltando para números, que desde outubro, novembro está dizendo a coisa vai complicar. Vão tomar medidas duras, tem que ser agora em outubro, novembro. Depois vai ser tarde. Né? Algum governador ouviu? Algum prefeito ouviu? Né? O prefeito de Porto Alegre, no primeiro dia de mandato que ele foi eleito, né? Ele não foi reeleito, né? Ele foi eleito, acho. No primeiro dia de mandato, falou o seguinte: liberou geral. Né? Todas as restrições que estavam aqui, acabou. Né? E gente lá no Rio Grande do Sul falando desde outubro, desde setembro, olha, já tem indicadores sérios de que isso não vai... Vem nem uma segunda onda, vem recrudescimento dessa onda, já está aqui nos números. Vão fazer já. Os caras falando isso em outubro, novembro. O que aconteceu em janeiro? Né? O que os caras estavam prevendo em outubro, novembro. Né? Ou seja, e escolhe, né, umas comparações horríveis para fazer. Né? Não, estamos bem. Estamos bem. Como estamos bem? Né? Não estamos nem ouvindo os especialistas que estão falando aqui e alertando há muito tempo. Então, tem gente alertando, gritando, falando, alertando, gritando, há meses e meses e meses. Né? E dizer que não estava sabendo, né? Realmente acho que isso deve indignar a gente, devia indignar a população como um todo, né? E porque exatamente para os livros de história, esse governo federal, por exemplo, vai passar como genocida, sim, né? Truculento, sim, né? Anti-ciência, sim, né? Como gente da pior espécie que já existiu, né, no comando do país. Mas a gente não quer isso para a história, a gente quer, né, se antecipar à morte e ao sofrimento de milhares de pessoas e de famílias. Né? Então, ouvir esses alertas, né, os governos não ouviram. Né? Ouviram outros tipos de interesse, mas não o interesse de quem estava prevendo o que ia acontecer, e era previsível. Né? Então, com toda a humildade, né, que o especialista tem que ter, né, porque o especialista pode saber muito de muito pouca coisa, ele tem que saber dialogar com outros especialistas. Né? Se eu quiser saber mais sobre jornalismo, eu não vou ficar arrotando, né, sentenças e chavões sobre jornalismo. Vou conversar primeiro com você e talvez aí compartilhar com outras pessoas aquilo que eu aprendi com você. Né? Então, essa falta de humildade que nós da academia muitas vezes não temos, os governos não têm de forma alguma. Né? Se fala, são gestores. Né? Se são gestores assim, olha, eu não compro uma bala de um gestor desse tipo, entendeu? Já que a gente está indo para o encerramento, né, eu acho que o que está na essência, além da questão da humildade no que o Maurício estava falando, né, é a questão do letramento científico da população. E eu acho que o monitor ele tem essa pretensão, né? Pelo menos eu tinha essa pretensão quando propus que a gente criasse esse site, né? Que é dar informações para a população para que ela se muna intelectualmente, né? Para que ela entenda um pouco melhor as coisas no dia a dia de uma pandemia, né? Isso, inevitavelmente, vai exigir um mínimo, quer dizer, para a gente falar de vacina com alguém, para a gente falar de vírus com alguém, essa pessoa tem que ter um mínimo conhecimento de biologia, que é dado lá na escola. Que situação que a gente está vivendo nas escolas há 20 anos, por exemplo, né? A gente está colhendo os frutos de uma educação extremamente degradada, que rouba das pessoas o direito fundamental ao letramento científico, né? E não é só com biologia, com geografia também.
Ontem o nosso ministro da Saúde despachou uma carga de vacina para o Amapá achando que era Amazonas. Outro dia um outro ministro lá, um general qualquer, atribuiu ao clima do Nordeste que lá era clima equatorial, quando o negócio estava abaixo do Equador, quer dizer, depois o Pazuello deu Não, ele falou que é hemisfério norte, né? Hemisfério norte, isso, né? Depois o Pazuello deu uma desculpa esfarrapada, por que não deu certo a negociação da vacina com a Índia. Ele, por causa do fuso horário. Quer dizer, conhecimentos elementares de geografia que os nossos generais ignoram, ou fingem ignorar, né? E aí eu fico pensando, são generais, se a gente entrar em guerra e esses caras precisarem nos liderar, onde é que a gente vai parar, né? Eu acho que a Bolívia, se a gente entrar em guerra com a Bolívia consegue a saída deles pelo mar, né? No comando desses generais aí, não é de duvidar. Mas eu divergi um pouco. Mas a questão é que o site pretende dar essa contribuição ao letramento científico da população, mas ela também exige uma contrapartida da população, que é a capacidade de ter um mínimo de conhecimento e um mínimo dessa humildade, né, de estar disposto a absorver esse conhecimento que a gente está disponibilizando ali, né?